TV Serra, um ano com você. Amigos, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Online com a SIX, na edição desta quinta-feira, hoje, dia 4 de junho. Vocês que estão nos acompanhando em suas casas, sejam todos muito bem-vindos. Enfim, fiquem conosco. Nós vamos estar tratando um tema bastante oportuno. E, claro, a SIC sempre muito preocupada com as questões do momento, já que não temos mais o almoçando, agora não é o jantando com a SIC, mas é o online com a SIC, sempre tratando de temáticas do momento. E hoje, inovar com pequenas ideias. Muitas vezes a gente quer inovar, mas quer inovar com algo potencial, com algo grande, com algo expressivo, e daqui a pouco a inovação com pequenas ideias também traz um resultado muito grande. Somando ideias, somando ações, somando esforços, o resultado é bastante expressivo. E quem vai estar conversando com a gente hoje, nos orientando, nos passando dicas, é o Daniel Piardi. Ele tem uma bagagem muito grande, nós com certeza estaremos aproveitando muito dos seus conhecimentos e também de todo o domínio no assunto. O Online com a SIX tem o patrocínio do Sicredi, do DiCaprio Hotel, da Lavari Bene, da Verità Diagnósticos por Imagem, da 5 a Sec Lavanderias e também da Planeta Água. Em nome de todos os nossos patrocinadores e toda a equipe da SIX Farroupilha e do presidente José Carlos Trujillo, muito obrigado. Daniel Piardi, que vai falar conosco hoje sobre inovar com pequenas ideias. O Daniel tem doutorando em neuromarketing, é mestre em neuromarketing pela Florida Christian University, especialização em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, é bacharel em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, é sócio da empresa Brain for Business e também possui experiência no mercado financeiro e de consumo. Atua como docente, é palestrante e consultor utilizando neurociência aplicada à gestão em seus trabalhos. Um currículo realmente invejável, por isso que eu disse que é um profissional que tem uma bagagem e tanto. O Daniel em seguida vai participar, então vai fazer a sua explanação, nós vamos todos acompanhar, em torno de 20 a 25 minutos, o Daniel estará fazendo então a sua explanação, depois teremos também a apresentação de projetos de inovação, enfim, cases de inovação, de mudanças, porque a Covid-19 trouxe uma mudança muito repentina para todos nós. O que valia ontem, talvez não vale hoje e não valerá no dia de amanhã, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Com certeza, a inovação, os bons exemplos, as boas práticas, as boas atitudes, elas continuam com muita validade e, acima de tudo, podem e devem impulsionar o nosso negócio. Por isso, eu quero cumprimentar a estrela máxima desta noite, o nosso painelista, o Daniel Piardi, que vai falar sobre inovar com pequenas ideias. Daniel, seja muito bem-vindo. Então, para inovar, a gente não precisa só de grandes ideias. Pequenas ideias ajudam e fazem toda a diferença. Boa noite, Daniel. Boa noite, agradeço o convite da SIX, né? Também a apresentação aí feita por você aí, Leandro, né? Realmente, quando se fala em inovação, para todo mundo vem à cabeça já robôs, computadores, né? Toda essa imagem, né, que se criou no cenário de inovação, de robótica e tudo mais, né? E conversando até com a SIX, quando foi feito o convite, e com o próprio Leandro, né, representando o núcleo de inovação, a gente começou a discutir a questão que inovar muitas vezes não é simplesmente, ou também não é sempre a questão de automatizar processos, né? E sim de fazer algo diferente, isso quer dizer que é inovar.
Então, para essa noite, o que eu fiz? Eu até montei uma apresentação, eu vou compartilhar com todos aqui, onde eu coloco para eles o que é o inovar do meu ponto de vista, né? Porque muitas vezes a gente está, ainda mais agora nesse momento de pandemia, onde o mundo não está mais sendo o mesmo, né? Onde as pessoas estão tendo que pensar diferente, né? Não adianta ficar esperando que volte à normalidade, né? Se é que aquilo que a gente vivia era o normal, agora ninguém mais sabe, né? Então acho que tem mudanças acontecendo em todos os meios, né? Seja na indústria, no comércio, no jeito de viver das pessoas, né? Está tendo essa mudança. Então a gente acabou discutindo muito, então eu vou até compartilhar aqui com vocês. E fazer algumas provocações junto às pessoas que estão na sala aqui, para ver se realmente a gente está inovando ou não, né? Não sei se a imagem está chegando aí para todos da minha tela, né? Caso não sei se o Leandro pode me confirmar aí que está com o áudio aberto. Está tudo perfeito, está tudo perfeito. Então tá, beleza. Então, o tema hoje, então, é o inovar com pequenas ideias, né? E eu trago uma questão que aqui um pouco parece banal, né? Mas será que você conhece o seu cliente? Essa é a primeira pergunta que eu vejo que para criar uma inovação, a gente deve colocar ela ao centro de qualquer negócio. Porque notem que, trazendo até dentro do que é o campo que eu estudo, que é o comportamento do consumidor, analisando toda a parte, vamos dizer assim, que não está expressa de forma explícita, né, e sim buscando entender no seu íntimo, né, o porquê que ele decide comprar produto A ou B, aonde o fator emocional muitas vezes ele pesa, né. Falando em inovação, a gente tem que também trazer um histórico que a gente já vem numa evolução, que lá no passado a gente tinha o quê? A era industrial, onde teve a troca de mercadorias, a gente passou pela era dos serviços, e hoje a gente está numa questão que é o quê? É o marketing, né, de experiências, né, onde a questão da experiência é o que hoje está no centro dos negócios, né? Então, eu faço a provocação que é qual? Você conhece o seu cliente? Muito se fala em inovação e Big Data, dados, né? Mas o que são dados se eu não utilizo ele? Isso não é informação. Então, o que eu quero dizer? Para uma pequena loja, seja de um setor de vestuário, se ela tiver um caderninho anotado lá, que ela vendeu uma calça para o Daniel no ano passado, será que se ela fizer um contato esse ano, a probabilidade dela vender esse produto é maior ou menor? Então, a gente começa a ver que as pessoas, todas elas estão discutindo que forma que eu vou atrair o meu cliente, mas você está olhando para ele, então, por isso que eu coloquei aqui no centro, como a peça-chave, o relacionamento com o cliente. Porque a gente vive hoje num mundo onde a qualidade do produto, que até está elencado aqui, ele praticamente já é um padrão, né? E as pessoas, na evolução, fizeram o quê? Começaram a divulgar essa qualidade, que foi quando teve a explosão do marketing, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes pecaram, né? Porque não medem a satisfação do cliente, não fidelizam ele. Então, nesse momento, até o que eu pergunto aqui para as pessoas que têm empresas, mas não é só para o comércio, para a indústria, para o serviço também, né? Quando foi a última vez que você fez uma campanha de relacionamento com o seu cliente? Será que a crise precisou chegar para a gente fazer essa pergunta, né? E será que eu estou pensando isso no meu dia a dia ou estou esperando a normalidade chegar? Se eu fizer essa pergunta dentro do meu grupo e trouxer essa resposta, ela vai doer, pode ter certeza. A maioria das empresas vai sentir uma dor, porque pouco é gasto, e eu acho que a própria academia tem muita culpa nisso, porque ela faz o quê? Ela ensina a gente a, muitas vezes, investir recursos em captar novos clientes, e não em trabalhar os que já estão na nossa base. E é isso que a gente começa a ver, que nessa pandemia, o que está conseguindo gerar negócio é naquele grupo de clientes que já conhece o teu produto. É muito difícil agora você conquistar novos, mas você pode estar perdendo para alguém que está fazendo esse relacionamento de se aproximar, seja através de usos mistos, que eu digo, de tecnologia online com físico, né?
Então, essa é uma pergunta que pode ajudar as pessoas a começarem a gerar uma inovação. Aí muitos me perguntam, às vezes até nos próprios cursos aí que a SIX acaba promovendo, né? Mas o meu produto ele é uma commodity. Eu digo sempre o seguinte, atrás da compra da commodity existe um ser humano, e esse ser humano ele é emocional, ele tem emoções. E então, se fosse uma commodity simplesmente que vai ser taxada o preço pelo mercado e o aspecto técnico também, vamos dizer, por uma engenharia, por que eu vou comprar uma barra de aço da marca X e não da Y? Quer dizer, tem algum fator emocional aí no meio, né? Que foi trabalhado um relacionamento com esses clientes. Outra pergunta que eu faço é se você está medindo os estados emocionais do seu cliente. Quer dizer, se eu tenho uma medição do estado emocional de satisfação ou de insatisfação ou neutralidade do meu cliente, é muito mais fácil nesse momento eu conseguir gerar algo positivo para minha marca ou para minha empresa e conseguir me sobressair dos demais. A gente está tendo agora um momento que quem está acompanhando o mercado, que até pessoas que estão se perguntando se o consumo da forma que era feito antes da pandemia realmente é necessário, porque essa quarentena provocou também um olhar para dentro, né? Muitas pessoas viram que é possível viver dentro de casa, de ter um momento de lazer com os familiares, né? Então vejam que isso pode ser que perdure por muito mais tempo, não a questão pandemia, né? Mas sim a mudança do hábito desse consumidor, seja de serviço, e também, por outro lado, ele pode aumentar, inclusive, o seu gasto voltado a uma questão de experiência, que é o que o mercado hoje já consegue identificar, onde as pessoas são abaladas, né, por uma questão de saúde e começam a pensar um pouquinho diferente, né, de como que é a questão de viver, né, do que vem pela frente aí. Então, é um outro ponto, né, se você não mede a satisfação do seu cliente, é importante dar atenção a isso. Por quê? Porque um cliente emocionalmente conectado com a sua empresa, eu até elenquei aqui alguns pontos, né? Ele vai ser capaz de diminuir a taxa de atrito, né, entre a sua empresa e ele numa situação, vamos dizer, negativa, né? Ele vai ser muito menos sensível a preço, né? Aqui dá para a gente pegar um exemplo muito fácil, né? Uma garrafinha de água mineral, né? Se eu pegar uma garrafa de água mineral no supermercado, ela vai custar praticamente numa promoção ainda aí R$1, R$1,25, né? E se eu for tomar a mesma água mineral num local bacana, num bar que é bem ambientado, né, que vai me vender uma experiência, não simplesmente uma água mineral, eu posso pagar inclusive R$10 a mesma água mineral. E eu vou estar satisfeito, eu não estou comprando a água mineral, né? Eu estou comprando uma satisfação, eu estou pagando por aquele preço. Então, quer dizer, agora vem a questão da experiência, né? Então, estar conectado emocionalmente, se fosse só o preço que venderia, a gente vai entrar aqui numa questão de economia comportamental, né? A gente começa a ver, pela economia que a gente aprende na faculdade, é o quê? Que o menor preço é o que vende, né? Mas aí a gente tem controvérsias, né? Porque se eu fosse pegar tipo um automóvel, então nunca mais, se eu tivesse um Fusca, eu poderia estar andando com o Fusca, porque ele vai me levar para o ponto A ao ponto B. Eu não teria que estar comprando hoje um carro mais sofisticado para me levar para o mesmo lugar. Então, quer dizer, as pessoas têm desejos, eles querem sentir emoção, seja pelo design, seja pela velocidade que provoca, pela N fatores que existem aí, né? A questão de contatá-lo, de visitá-lo mais frequente, né? Também cria essa conexão emocional, ainda mais nesse momento, né? Você se mostrar interessado com a outra parte, né? Uma simples ligação telefônica que um pouco vai fazer essa conexão, né? Então, você vai tornar um consumidor fiel e recorrente, né? Comprando, indicando a tua marca, né? Para os amigos, conhecidos. E também tem um outro fator que quem é impactado emocionalmente aumenta o seu gasto, né? O seu ticket médio, né? Então, vejam quantos pontos positivos se você mede a emoção do seu cliente e faz campanhas, né? Que foi o primeiro ponto que eu abordei aí, que é de saber com quem você está tratando, né? Não é simplesmente números, né? E sim é um ser humano que tem emoções. Então, se lembrem sempre disso no momento de inovar, né?
Então, a nossa questão, vamos dizer, acadêmica até, e até muitas empresas sempre fizeram o quê? Projetaram o produto de dentro da empresa para fora, do tipo, eu tenho que criar o que o meu cliente quer, né? Mas ele olhava o quê? Eu tenho que otimizar o meu sistema de produção para criar um produto que eu tenha como produzir numa larga escala, ou que me traga menos trabalho, e depois eu mando para o cliente. Isso mudou, né? Hoje, a projeção das empresas que estão indo melhor ou estão tendo um melhor desempenho, elas fazem o quê? Elas vão se ancorar no cliente lá fora e vem de fora para dentro. A empresa está tendo que se organizar para atender a demanda desse mercado. Então, notem que houve essa inversão e agora muito mais, né? Então, quando eu falo lá que você tem que cuidar do seu cliente, é porque, se eu posso até fazer uma analogia aqui de um bolo, né? Vamos imaginar que a economia, o consumo, fosse um bolo de 2 quilos, né? E eu tinha 20 pessoas que comiam esse bolo, era 100 gramas cada um, né? Hoje, esse bolo diminuiu para 1 quilo ou para 500 gramas. E eu tenho ainda aquelas 20 empresas tendo que se alimentar dele. Então, vai faltar bolo para alguém, né? Então, é mais ou menos assim. Você vai ter que tratar muito melhor o teu cliente, saber fazer o produto que ele quer, o atendimento, agregar valor no serviço para poder estar entregando, né, o que ele precisa e também rentabilizando aí a tua empresa, né, o teu processo. O que eu criei aqui, até baseado no Design Thinking, né, que é uma questão de como criar esse movimento, né? As empresas elas vão ter que colocar o quê? A empatia, né? Que não é diferente de simpatia também. Então, tem que frisar isso, né? Ser empático é se colocar no lugar do outro, né? Então, como que eu faço essa questão de olhar de fora para dentro, né? Outro fator é a colaboração. Isso tudo que eu estou falando é dentro da organização. A gente tem que olhar o quê? N fatores dentro da colaboração de pessoas de diferentes áreas, né? Não adianta o pessoal de vendas querer criar o produto, porque aqui um pouco o problema não é nem o produto, né? É algo relacionado ao financeiro daquela empresa, ou é a logística de entrega que é o problema. Então, quer dizer, se eu estou pensando em como criar uma solução inovadora, eu preciso da colaboração, da união de todas as partes que compõem aquela organização, aquele organismo, né? Que também é gerido por pessoas. E, por último, a gente tem que ter o quê? Nesse momento e em todos, né? A experimentação. E como ocorre essa experimentação, ela tem que testar de maneira fácil e barata, né? O mais rápido possível, porque não se tem mais tempo, né, de criar um projeto, colocar para o mercado para ver se vai virar ou não, né? Então, se faz o quê? Se faz testes rápidos, se deu certo, se coloca aquilo para rodar, né? Então, a gente viu aqui durante a pandemia aí a questão até de restaurantes tendo que se reinventar, quem não fazia teleentrega fazendo, no início fazendo teleentrega, de repente, sem uma qualidade na entrega, mas viu que era aquele o caminho, depois se estruturou. Então, esse é o ponto que tem que ser levado em conta. Mas não dá para se esquecer de um lado também, pensando na organização, se isso é o desejo da empresa, né, que é o desejável que ela entregue, se isso é rentável para ela e se é possível. Então, a gente não pode esquecer também esses pontos. Eu não posso atender também só o lado do consumidor, porque senão é aquela questão, né? Eu vou fazer tudo o que ele quer, mas ele não é rentável nem possível para a minha organização. Então, eu não desejo fazer isso, né? E aí, para quem que a gente vai criar essa solução? Que é o que eu estava colocando aí, né? Que é o centro da nossa discussão aqui. Para quem que eu crio isso? Então, primeiro eu tenho que criar essa persona, né? Que é o meu público-alvo, que um pouco, eu tenho que ter uma segmentação, mesmo que a gente possa cair numa discussão, uma variável de X% não é o meu público-alvo, eu não vou focar nele. Não, a gente não vai acertar em todo mundo, né? Então, a gente tem que trabalhar pelo menos com alguns pontos pré-definidos para cada tipo de empresa e conseguir, então, canalizar isso e atender essa solução aí com uma inovação, né, dentro de casa, que eu digo, né? Aquela questão que eu coloco no início é quantas vezes, né, você fez um marketing de relacionamento, mas eu posso fazer uma outra pergunta para a empresa, né? Quantas vezes você parou para pensar sobre o seu negócio no último ano de forma inovadora?
Então, e o pensar sobre o seu negócio é o quê? É racionalizar sobre ele, né? É colocar o seu cérebro, né, os seus neurônios, né, para funcionar em cima do teu negócio. É trabalhar com dados de tendência do teu segmento. Então, eu vejo que é dentro disso. Eu não estou falando aqui em algo intangível, né, de ter que ter um programador, de mineração de dados, né? Claro, se tiver, melhor ainda, né? Tiver banco de dados, tudo isso é muito maior, né? Mas dá para fazer numa escala muito menor grandes mudanças e inovações. Eu fui questionado até já muitas vezes a questão entre a venda online e offline, né? Então, a minha posição é o quê? Que é uma integração existe entre esses dois canais. Se isso não fosse verdade, essas grandes redes não estariam indo para as pequenas cidades, para os menores centros. Notem que as grandes redes de lojas de varejo, elas estão criando estratégias para terem pequenas lojas físicas em cidades cada vez menores. Elas não estão mais concentradas nas capitais ou cidades acima de 500 mil habitantes. Não, elas já estão chegando em cidades menores, né? Então, eu tenho que unir a campanha do marketing tradicional, seja ela feita numa televisão, para divulgar a minha qualidade, meu produto, né? E também eu tenho que conectar a própria questão do online, das plataformas digitais, né? Então, a gente tem que entender também, nesse momento, qual é a jornada de compra que o meu consumidor ele tem. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho um produto que é para a linha jovem. Com certeza, o jovem ele está muito mais conectado à rede social do que, de repente, uma televisão, né? Mas se eu atendo um público já mais sênior, né, ou de terceira idade, eu já tenho que verificar um pouquinho diferente esse ponto, né? Por isso que, no meu ver, existem as duas plataformas, elas se complementam. Não é que uma é melhor ou a outra deixa de ser, né? Então, elas se conectam, né? Ontem, não sei se vocês acompanharam, né? Mas o WhatsApp chegou a 2 bilhões de contas ativas no mundo, né? Isso quer dizer que 33% da população do mundo acessa essa ferramenta, que ela pode ser utilizada para o marketing direto, né? Quando a gente fala em Facebook, são outros 2, 3 bilhões aí, né, que usam Instagram e tudo mais. Então, veja que quem tem uma loja offline, ele vai ter, não existe ele não quer ou ele acha que pode ter ou não. Não, ele precisa ter alguém dentro da sua equipe que vai gerenciar essa parte de rede social. É uma verdade, não tem mais como mudar. A pandemia só acelerou esse processo, né? Porque ainda existia o bolo era tão grande que estava sobrando bolo para o pessoal comer. Agora já diminuiu um pouquinho. Quem quiser se manter nesse mercado vai ter que inovar cada vez mais. Eu peguei aqui alguns dados que são que os consumidores eles transitam, né, entre o físico e o digital com muita rapidez e eficaz, né? Existe um artigo publicado, até ficou aqui, eu destaquei, se vocês procurarem no próprio Google, né? Existe aqui o Think with Google, que são informações relevantes ali sobre informações de mercado, né? Onde eles sabem que 76% das pessoas usam o smartphone para procurar um produto na sua região. 24 horas depois, eles visitam um estabelecimento e 28% compram. Então, quer dizer, a compra se inicia na online e ele vai finalizar no offline. Seja por entrega, por urgência, por tipo de produto. Aqui vem outra questão até neurocientífica, o nosso cérebro ele gosta de tangibilizar, né? Dificilmente você, mesmo que compre um smartphone, que você sabe já o que ele vai fazer, você quer tocar ele antes de comprar, quer entender. Mesmo que depois você vai pesquisar e comprar na internet, uma televisão. Então, as lojas vão acabar virando, né, essa interação de tangibilidade aí na frente para o consumidor, né? Então, a gente tem que integrar aí os dois meios, né? E que favorece a mediação de resultados positivos. Outro ponto que tem que ser visto, que quando se fala só do online, é que tem uma pesquisa final do ano passado que diz o seguinte, que 45 milhões de pessoas no Brasil, quer dizer, a gente tem praticamente aí 25%, né, da população ativa, aqui consideraram maiores de 16 anos, né? Então daria 1/3, porque daí diminui, né, o número, não tem conta bancária, né? Então, quer dizer, o velho conhecido carnê,
ele vai ser substituído? De que forma isso vai virar online? Não tem. Então, quanto dinheiro gera, né, economicamente falando, nessas economias? Claro que daí tem outros estudos, a minha classe é a C, D e E que tem esse perfil, ok, mas a gente tem esse tipo de consumidor. Então, vejam que a questão do próprio cheque de terceiro, né, que daí então é alguém que tem conta, que passa para outro que não tem, que passa no mercado, isso ainda existe e vai continuar existindo. O carnê, que a pessoa volta na loja e compra, né, então a gente passou aí no passado, existia até consórcio de eletrodomésticos, né, então vejam, não é tanto tempo assim, né, e a gente acaba vendo que são maneiras que o brasileiro acaba encontrando para poder comercializar, né, e ganhar mercado, coisa que a gente não pode descartar, né? Esse mercado aqui, ele existe e ele é muito grande. Eu fiz aqui um comparativo até para trazer para vocês de uma ferramenta que acredito que muitos conheçam, quem não conhece aí, fica uma dica, que é o Google Trends, que é a tendência, né? E vocês escreverem no Google lá, Trends, vai abrir uma página onde vocês vão poder colocar o que vocês quiserem lá e fazer comparativo de buscas, né? Aqui eu peguei 4 empresas, né, para trazer só um exemplo, já que era voltada a consumo, né? Eu peguei e fiz uma comparação entre as Lojas Americanas, que está em azul, Correios, Netflix e Mercado Livre. Notem que Lojas Americanas, ela tem um pico aqui no final do ano, em dezembro, né? E outro no início da pandemia, né? Agora, notem a questão Netflix, né? Netflix, eles dão um pico muito maior no início da pandemia, mas agora eles já estão numa linha de baixa, ó. Vejam aqui, né? Isso eu estou comparando 12 meses, né? Os Correios, eles acabaram tendo uma baixa e depois eles levantam aqui quase no final, mas notem a comparação Correios e Mercado Livre, ó, porque o Mercado Livre, ele é a maior plataforma hoje de venda, né, de online do país. Então, nota que não está nas lojas a busca, né? E sim no comércio, muitas vezes até dos informais que acabam tendo, né, dentro dessa plataforma. E aqui eu fiz uma busca um pouquinho mais, vamos dizer assim, dentro do momento pandemia, né? Onde tem aqui as lojas americanas também, Correios e o Netflix. Notem que o lazer das pessoas foi muito maior no início. Hoje ele já vem para uma normalidade, ó. Mas o consumo online ele ainda está acontecendo numa crescente, ó. Ele não está tendo uma baixa, né? Então, aqui eu fiz mais esse teste para vocês saberem que existe essa ferramenta, né? Que ela pode ser usada para a gente elencar aí inovação, né? E dentro desse mercado que é o mundo digital, isso é gratuito, não tem custo nenhum, né? Então, eu posso entrar aí e colocar o nome da minha empresa ou de um concorrente meu e filtrando. Ele vai me dar filtro do mundo, do país que eu quero, ou até mesmo do estado, né? Então, acho que tem tudo isso aí, né? Bom, aqui eu fiz essa pequena explanação para vocês, né? Querendo trazer um pouco de conhecimento e tentando fazer que a gente inove pelo simples, né? Essa era a minha mensagem aqui essa noite, né? Queria até agradecer aí a vocês, né? Fico aberto a perguntas aí, bem tranquilo, né? Dentro do tempo aí que a gente tem também, né? Ótimo. Bem tranquilo. Perfeito, Daniel, obrigado, excelente a tua explanação. É claro que seria assunto para nós estarmos aqui falando horas e horas, enfim, tem muita coisa na área da inovação. Antes de passar para os nossos convidados que estarão expondo aqui exemplos, atitudes, práticas de inovação, de mudança em seus negócios, eu vou te dirigir algumas questões também, Daniel, aproveitando o teu conhecimento. Você fala que a gente deve inovar com pequenas ideias. E a partir dessa tua afirmativa, é possível inovar com pequenas ideias, oferecendo mais atrativos para o nosso cliente, porque o cliente é o centro de tudo. Cita alguns exemplos de atrativos de inovações que a gente pode agregar no produto e que vai, do outro lado, satisfazer o cliente.
O que eu vejo assim que é muito fácil, né? Que a gente está falando até numa micro-região, né? Por que não fazer a venda tipo online? Pode ser usando qualquer plataforma, até mesmo, né? Ou fazendo um contato com o teu cliente e nesse momento que as pessoas não podem ficar tanto tempo expostas na rua, né? Fazer uma venda e um retire na loja, né? É algo que grandes redes já de farmácias estão fazendo, né? Mas isso é algo simples, né? Que eu posso adaptar para o meu comércio, né? Imagina que eu possa ligar para uma empresa e dizer, eu preciso do produto X, eu só vou passar e retirar. Eu não vou ter custo algum, porque eu tenho alguém lá na loja que pode separar, deixar pronto isso e entregar para a pessoa, né? Quando eu trouxe ali a informação tipo WhatsApp, né? Hoje, quanto rico é você ter toda essa lista de contato e fazer essa divulgação do teu produto e fazer uma entrega, de repente, né, dele, né? Então, agregar o serviço, né? Algo que aqui um pouco está faltando, né? As pessoas estão muito ligadas ao entrega em casa, mas será que o meu cliente ele não gostaria de retirar na minha loja também, né? Então, que eu não precise ficar na fila, né, de um supermercado, quer dizer, de uma fruteira ou até mesmo de uma loja de roupa, né? É um pouquinho mais complexa, porque tem a questão de experimentar o produto, provar, né? Mas assim, claro. Isso é. Mas assim, a gente nota que tem. Claro que aqui a gente tem N tipo de empresas, né, participando da reunião, fica um pouco complicado, não tem como direcionar até um exemplo, né? Mas a questão toda, ela é pensar em dar comodidade, né? E com isso eu estou fidelizando, porque se eu tiver um serviço mais, vamos dizer, eficiente nesse sentido de logística, que é o que eu coloquei aqui, eu vou fidelizar. Dificilmente ele vai me trocar por causa que o meu ticket é um pouquinho mais caro, né? Até mesmo agora a gente vê supermercados falando que vendem online, né? Mas assim, vamos pensar assim, eu vou comprar uma fruta desse mercado, se eu não tenho uma questão tipo, nem se eu vou lá escolher o produto já não é bom, se eu comprar online ele vai ser bom? Então, quer dizer, fica uma dúvida, né? Então tem que ter... São interrogações que ficam, que o cliente vai se fazer. Então eu vejo que tem que se construir isso junto. Claro, é algo novo, mas tem que ir testando, né? E aquilo que eu falei, é fazer um teste de experimentação de maneira rápida e barata, né? Não tendo grandes custos, né? Mesmo que deu errado, corrige e vai de novo, né? Que é com certeza. espírito. Até porque muitas vezes, né, Daniel, a gente pensa que inovar é criar um produto novo. A inovação está dentro do próprio produto já existente do teu negócio, mas daqui a pouco é uma forma diferente que você apresenta ao teu cliente. O cliente daqui a pouco ele é exigente, tem cliente que não vai exigir coisas novas, mas tem cliente que quer coisas novas para que ele continue tendo o teu produto, o teu negócio na vida dele, né? Muitas vezes até a quantidade. A gente pode ver que hoje existem o leite que era vendido em litro, hoje é vendido em 500 ml, né? Quer dizer, existe consumo para esse produto, né? Então, quantos outros, né, não devem existir que podem ser fragmentados, né? E que são pequenas mudanças, né? Esse é o ponto que a gente tem que observar, né? Como eu falei, a questão da entrega, pegar uma cidade como Farroupilha, não é tão grande, né? Para você montar uma entrega final do dia, pega antes da pandemia mesmo, a gente poderia pegar pessoas que trabalham fora, têm filho e ir no mercado era um problema, né? E se eu tivesse alguém que fazia esse serviço e entregasse na minha casa, já me facilita a vida, né? Eu não vou me preocupar em pagar um pouco a mais, né? Quando eu falo lá que você aumenta o ticket, é nesse sentido, né? Você está entregando valor para aquela pessoa, né? Para o teu cliente. Então, o pensar no cliente é de forma empática. Eu não vou atingir todo mundo? Não vou. Só que uma outra questão que a gente vê dentro de MBAs, até de cursos, é que muitas vezes as empresas, as pessoas, elas estão esperando o que hoje? Uma fórmula pronta, né? Mas, infelizmente, não existe. Você vai ter que moldar isso, customizar
para a sua empresa, né? Esse é o grande segredo hoje, né, de inovar, né? É por isso que surgem também grandes aplicativos aí que roubam fatias de mercado, né? Aonde eles fazem o quê? Eles fazem uma disrupção do mercado, levando a monetização a praticamente zero de serviços que antes a gente pagávamos, desculpa. E agora você consegue contratar por um simples aplicativo. Então, notem que tem muita coisa aí sendo mudada, mas não é nada assim, um aplicativo muitas vezes faz algo tão simples, mas foi alguém que parou e racionalizou sobre um problema, né? Por isso que eu coloquei, né? Que tem que saber para quem você irá criar a solução. Já estão chegando perguntas aqui também. Eu só vou fazer mais uma colocação última minha, depois já o Leandro Perger também vai apresentar o seu case de inovação e de mudanças no seu negócio. Mas você colocou lá no início da tua exposição, Daniel, de que o cliente é o centro de tudo. Se tem um produto, é porque de outro lado tem alguém que consome esse produto. Eu te faço uma pergunta que talvez a gente precisaria de muito tempo, mas vamos respondê-la de uma forma mais objetiva. De que forma eu posso conhecer melhor o meu cliente? É claro que eu não posso chegar e pedir para ele muitas vezes diretamente, mas como eu posso conhecer melhor o meu cliente para poder posicionar e inovar o meu produto no gosto dele? Isso. A gente faz o quê? Dentro da área que eu estudo, que é a neurociência aplicada a negócios, né, e até muitas vezes ao marketing, como é chamado ali, até a formação que eu fiz, né, ao consumo, o que ocorre? A gente sabe que o consumidor mente, né? Então, se hoje eu chegasse aqui e perguntasse para alguém, você gostou da palestra? Dificilmente alguém vai dizer que não. Tá? Não é porque ele não gosta de mim, né? É porque fica chato. A gente, culturalmente, socialmente, a gente é acostumado a ser dessa forma, né? Vou pegar um produto, né? Você tá lá é um exemplo até que eu uso em sala de aula, né? Tá no supermercado, você tem uma moça lá dando uma bolachinha para você experimentar, né? E ela coloca para você que pede se você gostou ou não, né, do produto. Se você falar que não gostou, é capaz dela começar a abrir perguntas, né, para você, mas por que você não gostou? E a pessoa não está com tempo e não vai responder, então diz logo que gostou e vai embora, né? E a empresa gasta dinheiro fazendo essa pesquisa, né, de saber da resposta verbalizada, que a gente chama, e por sua vez distorce totalmente um planejamento até em lançar um produto novo, né? Em investir numa propaganda ou numa divulgação. Então, o que é feito hoje? Existem ferramentas, né, que a gente busca o quê? São testes de palavras intrínsecas, né? Vou dar um exemplo da própria a empresa Coca-Cola, que é gigante no segmento, né? A questão de ser feliz, ela foi buscada dentro de uma pesquisa não verbalizada, que as pessoas atrelavam a felicidade ao produto, né? Eu posso fazer isso? Sim, hoje existem ferramentas gratuitas, né? Eu tenho como usar equipamentos mais sofisticados, até na própria SICS, a gente já fez cursos aí que eu levei o laboratório ali, então eu tenho como medir a onda cerebral da pessoa, se ela ficou excitada positivamente ou negativamente, né? Ao ver uma imagem, um produto, uma marca, né? Eu posso medir se um exemplo, né? Um comercial que eu fiz, ele deu uma experiência positiva ou negativa emocional, e se ele olhou a minha marca ou não no slogan, né? No outdoor, em qualquer ponto. Então, assim, existem já ferramentas hoje, tecnologias acessíveis para fazer esse tipo de vamos dizer assim, de questionamento e trazer essas respostas que a gente chama de não verbalizadas, né? Porque esses exemplos que eu trouxe, as pessoas não respondem sim ou não, gostei ou não gostei. Não, elas acabam dando as respostas através do quê? Da sua fisiologia, né? Da sua, vamos dizer assim, natureza mesmo, não verbalizando. Certo. Perfeito. Tem a Paula Verona, que já fez a sua pergunta. Daqui a pouquinho, Paula, o Daniel vai responder. Vou colocar aqui para o Daniel. Quero acionar agora o Leandro Perger, da Filtros Planeta Água também. E prestem atenção, porque o meu xará, Leandro Perger, vai apresentar um case de inovação e de mudanças. Pois é, a Covid-19 chegou e mudou muita coisa. Então não dá para cruzar os braços e dizer, bom, agora eu perdi o meu negócio, o que eu vou fazer? E olha, daqui a pouco pequenas ações dão um resultado muito grande.
Leandro, seja bem-vindo, prazer contar com você, boa noite. Fala, meu amigo, boa noite a todos. Estou vendo aqui a casa cheia, 41 pessoas nesse exato momento aí, então é sinal de que realmente os empresários estão buscando algo novo, né? Nem que seja na forma simples, mas estamos buscando algo para inovar e para poder sair um pouquinho dessa crise e continuar fazer a venda, né? Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar. Então, meu nome é Leandro Perger. Sou diretor ali da empresa Filtros Planeta Água, que nesse mês de junho aqui completamos 18 aninhos. Olha aí, ó. Olha aí. Estamos ficando de maior de idade, né? Então, já de crescendo antemão... crescendo na crise. Exatamente. Inovando, crescendo, com clientes novos, tudo mais. Então, já de antemão, já vi que tem alguns dos nossos colaboradores aqui participando, sejam bem-vindos, e quero dizer que eles também fazem parte do sucesso Planeta Água. E também eu faço parte aí do comitê da SIX de inovação, sou o diretor desse seleto grupo aí, com bastante pessoas para frente, bastante pessoas dedicadas aí e prontos a ajudar as empresas farroupilhenses. E quando a gente falou de fazer uma palestra sobre inovação, uma live, a gente pensou exatamente nisso. Por quê? Porque a maioria das empresas farroupilhenses, elas são de um porte pequeno para médio, né? Então não adianta a gente trazer inovações aqui mirabolantes, coisas que não está no alcance das pessoas, das empresas. Então, quero agradecer aí o Daniel Piardi, que dividiu um pouquinho com nós aí sobre o comportamento do consumidor. A gente viu, né, que o que mais impacta as lojas não é bem assim. Sim, vai crescer um pouco a questão de venda online, mas também as pessoas vão continuar comprando na loja, porque é bom comprar nas lojas, é bom aquele contato de ir lá, de sair de casa, né, de experimentar uma roupa, enfim. Então não é o fim do mundo. Se a gente conseguir, como ele falou, unir o útil ao agradável, ou seja, a loja física, mas mais online, vai se tornar muito bom. Mas então quero ver se eu consigo aqui dividir uma telinha com vocês, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre as ações agora que a Planeta Água está fazendo. Vamos ver aí se vocês conseguem. Todo mundo Está no ar a tela. Está no ar a tela. Legal. Como o Daniel falou, olha, parece que a gente combinou. Coloquei no mesmo slide o cliente no meio. O que significa isso? Que o cliente, ele tem que ser e ele é o centro das atenções. Sem o cliente, ninguém sobrevive. Então, não adianta nem ficar olhando muitas vezes para o concorrente, o que ele está fazendo, enfim, como é que está se saindo. Aqui é só a gente olhar para o cliente. E é isso que a Planeta Água vem fazendo nesse momento, tá? Então aqui, para mostrar para vocês, eu fiz um slide simplesinho, mas tem todos os setores da empresa. Todos os setores da empresa, esse pós-Covid, a gente está mexendo em alguma coisa. Mas eu vou falar somente de dois deles, que é o setor vender e setor marketing, tá? Porque depois os nossos outros colegas aí vão querer um pouco desse tempo e eu tenho um tempo curtinho aí para falar para vocês. Então, o primeiro, aqui que é o vender, eu coloquei ali frete, tá? A gente pensou logo que veio o Covid, bom, vamos fazer, quem sabe a gente faz aí uma promoção, diminui o preço e tal, para a gente conseguir vender os nossos produtos. Mas é aí que a gente se engana. Se a gente coloca o cliente no centro, é porque a gente tem que pedir para o cliente o que ele quer da indústria, o que ele quer da Planeta Água, o que ele quer de nós. E ali, no caso, olha, ele falou assim, olha, não adianta a gente fazer um preço melhor agora. Por quê? Porque o consumidor, ele não vai comprar por causa de um desconto,
Mas agora, Leandro, se você me fizer um frete menor, né? Ou seja, um pedido mínimo menor, que eu também, loja, né? Porque a Planeta Água é uma indústria que vende para loja, ou seja, B2B, certo? Então, se tu consegue me fazer um frete menor onde eu não vou me endividar, vai ser legal, porque daqui 30 dias eu tenho boleto vencendo, e se eu comprei bastante, né? Então, eu continuei vendendo menos, mas a gente continuou vendendo. A gente teve que renegociar também alguns prazos de pagamento, né? É um momento daquela, vem cá, vamos nos abraçar, vamos ver o que o cliente está precisando, um prazinho um pouquinho mais longo. E como o Piardi falou ali, o grande relacionamento aqui que entra a chave do sucesso, né? Porque a Planeta Água, ela vem há anos já com a equipe comercial e marketing em si, focando no cliente, documentando de fato o que o cliente gosta, né? Tendo um relacionamento um pouco mais aberto com o cliente. Então, se eu sei que o cliente quer prazo, por que é que eu vou oferecer preço para ele? Então, é nesse sentido de conhecimento de tudo que ele mais gosta para a gente fazer a promoção ou oferecer a coisa certa para ele. Então, isso nos ajuda muito a manter o mercado e manter os clientes ativos. Aí agora eu vou falar então um pouquinho sobre o marketing, e tudo é direcionado ao cliente, a centralização do cliente, botar ele no centro das atenções. Nós tínhamos uma comunicação até um pouco antes do Covid, que era uma comunicação B2B, ou seja, Planeta Água, indústria, para as lojas. Essa comunicação era através das características do produto, ou seja, o produto tem tamanho X, tem peso X, tem isso, tem aquilo. Era uma comunicação que o meu cliente entende e estava tudo certo até então. Só que, pós-Covid, a gente percebeu que a gente tinha que aumentar ou melhorar a nossa comunicação. Melhorar a nossa comunicação para quem? Para o consumidor final. Ou seja, a gente tem que sentar, analisar qual que é a melhor linguagem para a gente conseguir convencer o consumidor a comprar da loja para a loja comprar da Planeta Água, da indústria, entende? Então, nada melhor, até fica de dica para as indústrias, nada melhor que nós, indústria, que a gente desenvolveu o produto, que a gente projetou o produto, a gente tem todo o conhecimento técnico do produto. Então, a gente começa a melhorar essa nossa comunicação, agora mostrando os benefícios do produto, e o nosso cliente, o lojista, ele vai compartilhar essas informações com os lojistas. E aqui, por terceiro, eu coloquei campanhas. Para a gente comunicar um produto, a gente tem que também ter uma visão lá daquele produto. E a gente, trabalhando um pouco nas redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, a gente tinha um bom conteúdo, mas tinha poucos seguidores. Então, o bacana é você olhar para isso e tentar fazer alguma coisa. E aí tu vai para dentro da tua empresa e diz, e aí, pessoal, o que a gente vai fazer? E aí as ideias, trocando ideias com as pessoas que estão trabalhando conosco, com a nossa equipe, começa a colocar as ideias, e nesse caso de campanhas aqui, que foi no Dia das Mães, por exemplo, a gente fez uma campanha simples, que gastamos pouco, sorteamos alguns purificadores de água, mas olha só o resultado. A gente dobrou o número de seguidores no Instagram. Ou seja, hoje, para cada campanha que a gente faz, ou cada propaganda que a gente faz ali, divulgação, a gente já tem o dobro de seguidores, que esses seguidores, eles automaticamente vão lá buscar o nosso produto na loja, porque a gente fala muito de
de água, hoje, tempos de Covid, e o que isso significa? A gente fala muito em imunidade. E você vai falar com qualquer médico, com qualquer nutricionista, enfim, profissional da saúde, ele vai dizer, tenta aumentar a tua imunidade, tenta melhorar a tua imunidade. E através de uma água purificada, uma água boa para consumo, a gente consegue melhorar a nossa imunidade, né? Então, eu falei desses 2 quesitos, tá? Eu tenho um tempo curtinho aqui, porque os meus outros colegas querem falar também, senão não vou deixar eles falar, mas eu fico à disposição e aí agradeço a todos os participantes. Com certeza. Leandro, tem a participação aqui da Paula Verona, parabéns ao Leandro, estão fazendo um trabalho sensacional, vale a pena conhecer a Planeta Água. Eu quero agora colocar na nossa roda também, está na nossa sala e vai agora estar em cena conosco, a Sônia Reck, da empresa Atena. A Sônia é consultora, ela vai falar um pouco mais sobre a questão dos processos fabris, como a gente pode, inovar também na própria produção. Sônia, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Deixa eu só aqui. E acho que tem... Isso, agora sim. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar aqui, um prazer fazer junto com o Leandro, que também é um cliente, então parabéns para a Planeta. Falando um pouquinho de processos, né? Porque inovação não é só o processo de atendimento ao cliente ou produto. A gente pode inovar muito com ideias simples e objetivas, os processos que a gente tem interno para aumentar a performance e reduzir custo, né? Nesse momento que se fala tanto nisso também, né? Porque não é só o mercado, mas a gente tem que olhar para dentro. E ao longo desses 15 anos em consultoria, em sistema de gestão e processos, uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que a maioria das empresas faz o tema de casa só na dor, não no amor, né? Então, e nesse momento a gente está num momento de dor. O que significa isso? Que as pessoas estão na mesma tempestade, ou seja, todo mundo está percebendo a necessidade de mudar. Então, as pessoas acabam sendo muito mais receptivas e o terreno acaba sendo muito mais fértil para melhorias e inovação nos processos, né? Enfim, então, de uma forma geral, as pessoas estão mais abertas a mudar, né? Essa é a minha percepção ao longo desse período, principalmente, né? Para isso, o que eu sugiro sempre são 4 dicas bem objetivas. A primeira delas é olhar aquilo que a gente está fazendo de outro ângulo. Porque muitas vezes, quando a gente está na atividade, a gente está mergulhado naquilo que está fazendo. E esquece de olhar um pouquinho de fora. Ou o ângulo que é do cliente, né? Olhar de fora para dentro, mas também olhar a sua organização não naquilo que eu estou fazendo, mas na interface entre as áreas. Será que aquilo faz sentido? Será que não faz? Será que não tem um outro jeito de eu fazer aquela atividade? Será que eu preciso fazer aquilo? Né? Então, olhar de outra forma. Essa é a dica número 1. A segunda dica é, sem dúvida, envolver as pessoas. Porque na maioria das vezes a resposta já está ali. Ela só precisa ser estruturada, né? Só precisa ser puxada ali, envolvendo as equipes, as pessoas e até o cliente, né? Dependendo se for o processo de venda, para a melhoria, para a inovação desses processos. Um exemplo rápido, vou usar o Leandro, já que falou agora há pouco. Outro dia na Planeta, a gente fez uma reunião com 4, 5 pessoas de áreas diferentes, mais voltadas ao processo produtivo e de compra, e a gente rapidamente conseguiu listar 16 projetos de aumento de performance ou redução de custo ou busca de materiais alternativos. Então, são 16 projetos que podem dar resultado para a organização. Então, essa é a segunda dica, envolver as pessoas nesse processo. A terceira dica é fazer. É colocar no papel. Na verdade, isso não é dica, né? Tipo, tem que fazer, senão não adianta nada. Tem que colocar no papel, post-it na parede, qualquer coisa, num papel de pão, mas tem que listar e fazer, monitorar a execução. Porque se a gente não tem constância na execução, aquilo não acontece.
Muitas vezes o que eu percebo na consultoria é que a gente dá uma demanda e aí a gente volta uma semana ou 15 dias depois e aquilo não foi feito. Então não adianta nada. Inovação não funciona sem execução. Quarta dica, e não menos importante, é não esquecer das 3 isso passar. Porque isso vai passar. Só que a gente tende a esquecer. Aí a gente vai para a fase do amor e não faz mais isso, né? Então, a gente deveria fazer isso de forma sistêmica. Olhar de fora, olhar por outros ângulos e não só mergulhar na rotina, né? Olhar, envolver as pessoas para repensar o que está fazendo, executar essa mudança, e isso deveria ser de forma contínua, né? Por isso que muitas vezes a consultoria acaba ajudando nesse sentido, ou o cliente, ou outra pessoa, porque é um olhar não tão viciado naquilo que está acontecendo. Enfim, e aí a gente poderia listar N coisas, né? N processos de melhoria, de redução de desperdício e custo, mas eu entendo que essas 4 dicas podem contribuir mais. Com certeza, perfeito, obrigado por enquanto, Sônia, te agradeço pela participação também. Estão chegando vários comentários para o Leandro da Planeta Água, tem aqui também a participação, só deixa eu subir um pouquinho aqui, vamos ver, a participação da Sandra, ela diz assim, parabéns ao Leandro pela Planeta Água, orgulho, vamos ver, orgulho de fazer parte fazer parte da Planeta Água, e estão chegando outras, né? Também outra aqui, a participação de mais perguntas que a gente vai colocar daqui a pouco. Bom, deixa eu colocar na conversa também, acionar aqui na sala a participação da Suzana e da Paula, elas são sócias, olha gente, uma nova empresa, hein? Um novo negócio da Malmi, que também surgiu agora nesse momento da pandemia. Não é só empresa que fecha, negócio que para, tem negócio nascendo nesse momento também. Elas vão falar um pouco sobre essa questão de loja virtual. Pois é, hoje está tudo na palma da mão, é tudo virtual, e é um nicho que tem crescido, já estava presente, mas que tem crescido muito na vida das pessoas. Quero cumprimentar então a Suzana e a Paula, sejam bem-vindas. Vamos acionando a sala de vocês aí, tudo bem? Olá, boa noite, eu me chamo Paula, então eu sou diretora de estratégia da Malmi, e de fato a Malmi nasceu no momento do Covid, então a ideia nasceu em março e se concretizou em abril. Estou compartilhando com vocês a minha tela para vocês enxergarem então a plataforma que está sendo lançada. Então, o que é a Malmi e por que ela surgiu? É um formato de criar experiência digital para as lojas e empreendimentos de Farroupilha e região do nosso estado. Então, a ideia é criar uma experiência digital e ressaltar o melhor da Serra Gaúcha num único espaço virtual. Então, se vocês olharem a minha tela, nós vamos reunir dentro de uma plataforma única o melhor do varejo, o melhor da gastronomia, o melhor do turismo, que tem muita, vamos lá, tem um campo muito grande, vasto aqui para a gente escalar, cursos online, treinamentos, uma ideia muito legal, inspirada num site que já é sucesso na internet, que é o Estoque Parado, que é a ponta de estoque. Então, a Malmi, além de vender o produto da coleção, ela vai também liquidar e ter o Malmi Outlet. E também estamos aqui abraçando a campanha Farroupilha pelo Bem Maior dentro da plataforma. E qual é a filosofia da Malmi, então? E por que o nome Malmi, para vocês entenderem a estratégia do negócio? O nosso slogan é a nossa experiência digital, e Malmi significa mall de shopping e me de eu. Então, é eu estar de forma digital no shopping. E qual é a estratégia desse shopping? Ela é uma plataforma colaborativa que visa buscar parceiros, então nós já fechamos grandes parcerias com entidades e com parceiros locais. A nossa ideia é engajar os empreendedores locais, então já falo aqui que tem um grande parceiro em logística, que é a transportadora Plimor, apoiando muito o negócio. E a gente acredita em relações colaborativas e sustentadas em muitos detalhes, criatividades e muita experiência, que é o que o Daniel falou no início em relação ao marketing por experiência, tanto que o nosso slogan é a nossa experiência digital.
e não um marketing e e-commerce estático, tá? Então, se vocês olharem as nossas redes sociais, a gente já está fazendo vários vídeos com os empreendedores locais, então, Ermelu foi o primeiro vídeo bem bacana, que é a nossa intenção é fazer com que o empreendedor fale com o seu público, conte a sua história e dentro da plataforma a gente possa mostrar esse tour virtual também pela loja e pela história do empreendedor, criando aqui uma conexão com o empreendedor local. Então, e é uma empresa de Farroupilha, né, uma empresa gaúcha, nós somos daqui, estamos do lado, né, nossa, colaborativa, então ela vem com uma estratégia muito legal para alavancar e digitalizar as empresas de uma forma rápida e a um custo bem acessível. E dando um gancho aqui, eu li hoje uma matéria que os shoppings já estão fechando parcerias com a Amazon para se tornarem digitais, tá? Então, é uma realidade e a Malmi quer trazer essa realidade para Farroupilha e para a Serra Gaúcha a um custo atrativo e que traga aqui uma nova forma de receita, né? Que, vamos lá, o digital hoje ele é uma tendência. Fiquei surpresa com a notícia também de estarmos tendo aqui concessionárias, empresas que fabricam carros entrando no ramo digital, tá? Então, para vocês saberem, BMW está lançando vendas pelo Instagram e pelo Mercado Livre. Então, quando iríamos imaginar que a gente poderia comprar um carro de forma digital, né? Então, é a realidade. A Suzana quer colocar mais algum coisa? Complemento, Paula, ou a Suzana faz também Suzana pode fazer a sua colaboração. Ótimo. Bom, Suzana, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Então, nós, como Malmi, nós identificamos, é um projeto já que havia se falado e estava encostado, vamos dizer assim. E durante a pandemia, nos primeiros dias que a gente viu todos esses acontecimentos, veio a ideia de ressuscitar o projeto, vamos dizer assim, né? E o que a gente percebeu? Se todos nós farroupilhenses comprássemos das empresas de Farroupilha, no e-commerce das empresas de Farroupilha, já seria um ganho muito grande, porque hoje o que o Correio faz de distribuição de coisas que nós compramos de fora, que muitas vezes é o produto que nós temos aqui. Então, é a chance, a gente quer valorizar o local, né? Então, desde turismo, porque nós temos lugares bonitos, nós temos uma série de coisas que não é explorado. E nós mesmos, como cidadãos farroupilhenses, a gente não conhece. Então, existem cantinas, existem lugares bonitos que a gente pode fazer passeio, existem lojas, porque mesmo vendendo no virtual, a loja física não vai acabar. Porque vocês pensando como restaurante, o restaurante não está mais recebendo tanta gente como há poucos dias recebia, não pode. Só que imagina, eu vou dizer sinceramente, tô louca de vontade de sair e reunir com pessoas. Não é porque eu tenho delivery que eu não vou mais no restaurante físico, né? Só que é dar uma chance a mais para o nosso povo, nosso cliente daqui comprar de nós, né? Então, a gente pensou no projeto todo na condição de alavancar Farroupilha e a Serra Gaúcha, porque o nosso produto é conhecido nacionalmente, pela cultura, pela qualidade, por uma série de coisas. E nós somos um povo inovador, empreendedor, e agora, mais do que nunca, precisamos mostrar a nossa força. Eu quero mais uma vez agradecer, então, aos nossos patrocinadores, patrocinadores do Online com a Six Farroupilha, o Sicredi, o DiCaprio Hotel, a Lavari Bene, a Verità Diagnósticos por Imagem, a 5ASEC Lavanderias e também a Planeta Água, Filtros Planeta Água, que nesta noite esteve também participando. Mais uma vez, obrigado ao Daniel Piardi, foi o nosso painelista, a estrela dessa noite. Fala, Perger. Eu queria também fazer um agradecimento final, afinal tem muitas pessoas aqui, inclusive da Planeta Água, nos prestigiando essa noite. Então, em nome da Six aí, também te agradecer, Leandro, pela intermediação aí dos nossos comitês, enfim, muitos virão pela frente, como o Trujillo falou aí,
e contigo aí no comando faz toda a diferença, viu? Não seria tão bom assim se nós estivéssemos nós fazendo, né, e interagindo. Então, parabéns e muito obrigado a todos vocês que ficaram até agora, 9h30 da noite aqui nos ouvindo. Enfim, um grande final de noite aí, de semana também. Com certeza. Obrigado, Perger, obrigado pelas palavras. Eu tenho um orgulho muito grande em fazer essa pequena contribuição. Digo pequena porque está realmente ao meu alcance para a Six Farroupilha. Eu tenho a Six Farroupilha no coração. Fui muito contagiado pelo Daniel Bump também, durante o momento em que ele era presidente da entidade empresarial, mas outros, a Nádia, o Gervásio, o Carlinhos Paese, o Sinair Gomes da Silva, e agora com o presidente Trujillo também na presidência. Admiro muito, aplaudo muito o trabalho que vocês vêm fazendo, e realmente a Six é a nossa entidade mãe aqui de Farroupilha. Os grandes, os importantes assuntos do município precisam passar pelo crivo da Six, porque é na Six que nós vamos projetar a nossa Farroupilha do futuro. Eu não tenho dúvidas disso. Então, muito agradecido pela oportunidade também. Eu confesso que ainda estou me habituando aqui. É diferente do que apresentar um programa de televisão, mas ainda estou me habituando, às vezes apanhando com os recursos aqui da sala de vídeo e tudo, mas faz parte. Se a gente não aprende no amor, vai pela dor também. Obrigado ao Israel Tavares, que também está por aqui no suporte. Então, agradecendo mais uma vez ao Daniel Piardi, aos nossos convidados, o Leandro Perger, a Sônia Reck, também a participação da Suzana, da Paula, quem interagiu, do próprio Daniel Bump, do presidente José Carlos Trujillo. Em nome de todos, agradeço, e semana que vem a gente volta, a Six voltará com mais uma edição do Online. Aliás, na quinta não, porque é feriado, né? Nós teremos feriado de Corpus Christi, mas logo ali na frente a gente vai voltar com mais uma edição do Online com a Six. Gente, valeu, um abraço, até a próxima. TV Serra, um ano com você.